Casos de crimes reais mais perturbadores começam onde você acha que terminam. No começo, você está seguindo uma linha do tempo organizada, um suspeito óbvio ou um motivo claro, só para a história tomar um rumo inesperado e revelar horrores ocultos. Número 10. Foi em 2006 que Carolyn Watson e Julian Buchwald se apaixonaram perdidamente um pelo outro. 2 anos depois, já planejavam se casar. No começo de 2008, o casal já tinha conversado até com o pastor da igreja onde se conheceram. Eles estavam decididos a passar o resto de suas vidas juntos. Na época, Carolyn morava em Churchill, Austrália, perto da pequena cidade de Budgerry, onde Julian vivia. Foi dessa cidade que Julian partiria na manhã de 4 de março de 2008 para buscar sua namorada para um encontro. Eles planejavam fazer um piquenique na hora do almoço, algo que costumavam fazer com frequência. Depois de buscar Carolyn, o casal foi à fazenda de 1.200 acres dos pais de Julian, onde pegaram comida e suprimentos para o passeio. O jovem disse à mãe que eles voltariam até às 3 da tarde. O local para onde eles iriam ficava na propriedade, perto de uma cachoeira. A viagem foi tranquila até encontrarem a carcaça de um animal. Julian, curioso e fascinado com a cena, parou o carro e avisou a namorada que não demoraria. Após alguns minutos, Carolina pensou em sair do carro e seguir Julian para garantir que ele estava bem. Antes que essa decisão pudesse ser tomada, a jovem olhou pelo retrovisor e viu uma figura desconhecida vestida de preto e coberta por uma balaclava se aproximando da porta do passageiro. Carolina não reagiu a tempo e o estranho a tirou do carro, tapou sua boca com fita adesiva, amarrou-a e a jogou no banco de trás. Horas se passaram até que o veículo parou e a vítima foi arrastada e deixada no chão. Na fazenda, os pais de Juliano começaram a se preocupar. A ausência do filho e da namorada dele não era algo comum. Por fim, a mãe de Juliano começou a andar de um lado para o outro na entrada da casa. No final daquela tarde, ela viu algo preso no portão. Parecia uma carta dos sequestradores. A mensagem indicava que a família de Julian conhecia os agressores com frases como: "Você não podia nos deixar em paz e você os terá de volta quando terminarmos nossos negócios na área." O bilhete ameaçava a família para evitar que buscassem a polícia e eles obedeceram. Nas horas seguintes, buscas extensas foram realizadas, mas nenhum sinal da dupla desaparecida foi encontrado. Só uma semana depois é que a polícia receberia alguma notícia. Carolyn e Julian foram encontrados a quase 200 quilômetros de Budgerry. Eles chegaram cambaleando a estrada perto do Parque Nacional Alpino. Eles estavam queimados de sol, com bolhas e hematomas, mas ao menos vivos. Ambos foram levados à delegacia para depoimentos, onde Carolyn relatou o ocorrido. Ela foi tirada do veículo, amarrada, vendada e amordaçada com fita adesiva. Ela só foi libertada por Julian, que disse ter se soltado das cordas e lutado contra agressores, supostos membros de um culto satânico. Nos próximos 6 dias, viveriam na natureza com os poucos suprimentos que haviam levado. Os detetives foram ao local do sequestro do casal e encontraram evidências cruciais: pá, corda, roupas e fita adesiva. Mas ao analisar essas evidências, os investigadores encontraram algo peculiar. Todos esses itens eram de Julian Buchwald. Nesse momento, a história de sequestro, cultos e casamento começou a se desfazer. Sob pressão do interrogatório, a suposta vítima admitiu que nenhum dos dois estava em perigo. Na verdade, foi ele, Julian, quem estava por trás do sequestro. Ele explicou que foi uma artimanha para conquistar a namorada e pressioná-la a casar logo, mostrando-se como o cavaleiro de armadura brilhante. Apesar dos planos de casamento, Carolyn pediu para adiarem até concluir os estudos. Julian precisava de um clima de forte emoção para consumar a relação. Em agosto de 2009, Julian Buchwald foi condenado por sequestro e sentenciado a 7 anos e 3 meses, com mais 6 meses adicionais por tentar fugir da lei. Número 9. Era 12 de dezembro de 1997, quando 6 homens se reuniram do lado de fora da Dunbar Armored Facility, na rua Mateo, em Los Angeles, Califórnia. Vestiam roupas distintas, máscaras de esqui e portavam armas de fogo pesadas. Eles entraram, evitando a maioria das câmeras de segurança, e esperaram na cafeteria dos funcionários. Eles sabiam que os seguranças almoçariam por volta das 12h30
permitindo que os assaltantes emboscassem sem acionar o alarme. Sexta-feira significava que o cofre com muito dinheiro ficaria aberto, permitindo transferências rápidas de grandes valores. 6 ladrões renderam 2 seguranças e os amarraram com fita adesiva. Nenhum tiro foi disparado nesse episódio, propositalmente para evitar que os assaltantes chamassem atenção. Pelos próximos 30 minutos, o grupo carregou sistematicamente um caminhão U-Haul que estava estacionado do lado de fora, e ao final eles haviam acumulado quase 19 milhões de dólares, o que seria cerca de 40 milhões nos valores de hoje. Os homens mascarados fugiram, realizando o maior roubo de dinheiro dos Estados Unidos até que o assalto do domingo de Páscoa de 2024 assumiu esse posto. Eles não deixaram evidências nem vítimas, o que fez do caso uma obra-prima do crime. Os funcionários da Dunbar ficaram tão no escuro quanto os demais, sem saber quem estava por trás de tanto profissionalismo e planejamento. Só 2 anos depois é que um dos roubos mais famosos seria solucionado, e o principal responsável era alguém que quase ninguém esperava. Quando um homem discreto entregou a um corretor de imóveis um maço de dinheiro, ainda preso com a cinta bancária, ele desencadeou uma série de eventos que levariam à condenação dos 6 ladrões e à identificação de um mentor inesperado. Eugene Lamar Hill foi preso após o corretor acionar a polícia. Ele confessou o crime imediatamente e implicou o restante dos ladrões. Entre os suspeitos estava Alan Pace, o terceiro, nascido em Compton e ex-funcionário da Dunbar Armored Facility. Através de uma investigação mais aprofundada, foi descoberto que pouco antes do roubo acontecer, Pace havia sido demitido de seu cargo lá. Antes de deixar o emprego, porém, ele passou a documentar todos os pontos fracos, as plantas do local, a rotina e a mapear cada uma das câmeras. Então, ele entrou em contato e recrutou 5 amigos de infância, fornecendo a eles tudo o que precisavam para realizar o roubo em grande escala. Na noite do assalto, os 6 homens se reuniram em uma festa para criar um álibi. Ao chegar ao banco, Pace exibiu suas chaves, que ainda não haviam sido retiradas de sua posse, permitindo que os ladrões tivessem acesso à instalação. Ele havia cronometrado as câmeras de segurança e determinado como cada uma delas poderia ser evitada meticulosamente. Após concluir tudo, Pace removia todos os dispositivos de gravação das câmeras para maior garantia e juntos voltavam à festa na casa, fortalecendo o álibi. Número 8. Em 19 de abril de 1995, uma explosão ecoou pelo centro de Oklahoma City, onde ficava o edifício federal Alfred P. Murrah. O complexo do governo federal sediava a administração da Previdência Social, o Departamento de Habitação dos Estados Unidos e os escritórios do Serviço Secreto dos Estados Unidos, além de outros centros. Seu uso mantinha o prédio quase sempre cheio de vida. Essas vidas seriam destruídas quando a explosão interna sacudiu o prédio, destruindo 1/3 dele. A investigação logo revelou que o evento foi um ataque intencional, mas os responsáveis ainda eram um mistério. Logo após o evento, equipes de resgate cavaram entre os escombros, encontrando sobreviventes e vítimas fatais. Os socorristas retiraram 684 pessoas feridas dos destroços e quase 200 corpos. O ataque em Oklahoma City foi o ato de terrorismo doméstico mais mortal contra o governo na história dos Estados Unidos. Durante o resgate das vítimas da explosão, a remoção dos escombros e a busca pelos responsáveis, o patrulheiro Charlie Hanger recebeu a chamada enquanto patrulhava do outro lado da cidade. Ele foi enviado ao prédio federal para ajudar no resgate, mas logo foi dispensado e orientado a ficar onde estava e seguir com seu trabalho. Logo após a ligação, Charlie percebeu um Mercury amarelo aparentemente sem placa. Ele parou o veículo, mas mesmo sendo uma abordagem de trânsito comum pela falta da placa, Charlie sentia que algo estava errado. Ao invés de se aproximar do Mercury, ele se manteve à distância e pediu ao motorista que saísse. Timothy McVeigh, veterano da Guerra do Golfo, saiu do carro e logo mostrou estar armado, o que Charlie notou em sua jaqueta. McVeigh avisou o policial que a arma estava carregada. O policial algemou McVeigh, fez uma busca padrão e encontrou um carregador extra, uma lâmina afiada, um cartão de visitas anotado no verso e uma Glock .45 carregada com munições Black Talon.
Charlie levou o homem para a cadeia sob a acusação de porte de arma oculta. No edifício federal Alfred P. Murrah, o FBI descobriu um caminhão-baú alugado em Junction City, Kansas. Investigadores contataram a agência de aluguel e um desenhista fez um retrato falado de um homem chamado Robert Kling, suposto locatário do caminhão. O retrato falado foi exibido a várias pessoas que reconheceram Robert Kling como Timothy McVeigh. Esse era o mesmo Timothy McVeigh que Charlie Hanger deteve e fichou 2 dias antes. O principal suspeito do ataque violento, segundo o FBI, já estava preso após uma abordagem de trânsito rotineira. O cartão de visitas que Charlie encontrou com McVeigh tornou-se evidência crucial. Ele veio de uma loja de excedentes militares, e o bilhete no verso do cartão dizia: "Vamos precisar de mais TNT. $10 por bastão." Número 7. Foi em 2012 que Dave Krupa, um mecânico de 37 anos de Omaha, Nebraska, estava procurando voltar ao mundo dos encontros depois de uma recente separação da esposa. Dave parecia estar aproveitando o mundo dos encontros e, segundo relatos, estava saindo com mais de uma mulher ao mesmo tempo. Ele era descrito como um homem legal e comum, apenas procurando um pouco de companhia. Ele encontrou um pouco dessa companhia com Shannon Liz Goyler, com quem saía casualmente. Liz trabalhava como garçonete na época e era mãe de um filho. Quem a conhecia a descrevia como simpática, mas ela também era conhecida por ser bastante competitiva e ter um lado ciumento. Quando Carrie Farver, de 37 anos, entrou em cena, a personalidade de Liz ficou evidente. Carrie era uma mulher inteligente, mãe solteira de Iowa, que trabalhava na tesouraria do condado de Pottawatomie. Os entes queridos viam Carrie como carinhosa, animada e responsável. Dave deixou claro para as duas que saía com elas casualmente e não buscava algo sério. Carrie e Liz também sabiam uma da outra e estavam cientes do triângulo amoroso em que se envolviam. Elas às vezes se encontravam nos corredores do apartamento de Dave quando uma saía e a outra chegava. Na manhã de 14 de dezembro de 2012, porém, Carrie visitou Dave pela última vez. Ela saiu do apartamento dele naquela manhã e então parou de vê-lo abruptamente. A família de Carrie também perdeu contato com ela e se preocupou. Ao final do dia, eles começaram a receber respostas, o que só aumentou suas preocupações. As respostas que receberam não eram típicas dela. Ela informou que se mudaria para outro estado e não queria mais contato, nem com o filho. Dave recebeu mensagem dizendo que ela se mudaria para o Kansas por um novo emprego e precisava de espaço. Pouco depois, o tom mudou. As mensagens dela ficaram agressivas, acusatórias e ameaçadoras. Por 3 anos, as mensagens insistentes continuaram, mesmo após ele oficializar o namoro com Liz, que também sofreu o mesmo tormento. As mensagens insistiam que Carrie estava vigiando eles e mencionavam detalhes muito específicos sobre a vida pessoal deles, o que só reforçava a ideia de que estavam sendo perseguidos. Os fatos resultaram em 2 ordens de restrição de Dave e Liz contra Carrie, que em 2015 ainda não tinha sido vista por nenhum de seus entes queridos. As dúvidas da família sobre sua segurança e a autenticidade das mensagens levaram a uma nova análise do caso. Detetives do Departamento de Polícia de Omaha focaram em Dave e Liz, já que ambos eram alvos de assédio. Dave foi inocentado quase imediatamente, mas Liz, por outro lado, havia atraído mais atenção. Após mostrar aos investigadores uma carta manuscrita de Carrie e afirmar que ela incendiou sua casa, eles iniciaram a investigação digital. E usando o endereço IP, os detetives conseguiram determinar que as mensagens estavam sendo enviadas por meio de pontos de acesso Wi-Fi locais em Omaha, como bibliotecas e estabelecimentos comerciais. Os investigadores também descobriram que esses locais eram frequentados por uma pessoa envolvida no caso, e não era a Carrie. Liz Goyler, na verdade, não era vítima de assédio, mas sim a responsável por tudo isso. Depois de confiscar o iPad dela, a polícia acabou descobrindo uma conspiração bastante complexa, além de evidências de um homicídio. Com as evidências do iPad, os detetives concluíram que Carrie já havia falecido. Liz, tomada pelo ciúme, supostamente tirou a vida dela e, para despistar todos, começou a se passar por ela.
Após sua prisão e interrogatório, a mulher confessou tudo, alegando ter feito isso para proteger David e Carrie, a quem ela descreveu como maliciosa. Em 2017, 5 anos após o desaparecimento de Carrie, Liz foi condenada por homicídio em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua. Tragicamente, Carrie nunca foi encontrada, mas mesmo sem corpo, os detetives confirmaram a verdade para a família, que sabia desde o início que nem tudo era o que parecia. Número 6. Em Bagdá fica um dos maiores bancos comerciais do Iraque, que se tornou o cenário de um dos maiores assaltos a banco da história. Foi o Dar es Salaam Investment Bank que se tornaria o alvo de um assalto em grande escala. Isso levou à perda de 282 milhões de dólares americanos e 220 milhões de dinares iraquianos, que valiam cerca de 173 mil dólares na época. Em 11 de julho de 2007, durante a Guerra Civil Iraquiana, esse roubo minucioso foi descoberto, deixando perguntas sem resposta e sem ação legal. Naquela manhã, como de costume, os gerentes do Banco Dar es Salaam entraram no cofre como medida de segurança de rotina. Para surpresa deles, os cofres do banco estavam vazios. 282 milhões de dólares americanos e 220 milhões de dinares iraquianos haviam desaparecido. Com a polícia iraquiana concentrada na guerra, quase nada foi feito para investigar esse evento preocupante. Quem investigou o caso destacou um elemento óbvio, mas chocante, do crime. Foi coisa de gente de dentro. Com a ausência de 3 seguranças nos dias seguintes, ficou claro seu envolvimento no grande assalto. Aproveitando a noite silenciosa e escura, realizaram o assalto de forma sistemática e sumiram sem deixar rastros. Enquanto o mundo focava na violência sectária, 3 homens com códigos e chaves de um dos bancos mais prestigiados cometeram um dos maiores assaltos a banco da história. Eles não usaram explosivos, ferramentas de arrombamento, nem tinham esquema ou conhecimento especial sobre assaltos a banco. Eles usaram apenas o timing perfeito, conhecimento do funcionamento interno e uma força policial sobrecarregada. Como não foram parados nos postos de controle de Bagdá, suspeitou-se que os homens podiam estar ligados a uma conspiração maior e a milícias que facilitaram sua saída da cidade com o dinheiro desaparecendo do sistema. A parte mais chocante desse caso real é que nenhum dos envolvidos jamais foi capturado, mas uma boa parte do dinheiro reapareceu com o tempo. Número 5. Heather Kwan e Ryan Waller namoravam há quase 8 meses quando resolveram morar juntos, alugando um apartamento em Phoenix, Arizona, com a colega Alicia. Era 2006 e Ryan tinha acabado de concluir o ensino médio, enquanto Heather estava cursando a faculdade. Segundo relatos, o relacionamento deles parecia comum. Eles estavam completamente apaixonados um pelo outro e tudo parecia estar indo bem. Por isso, todos que conheciam o casal ficaram perplexos quando policiais cercaram seu apartamento no Natal, após familiares preocupados não receberem notícias deles. Os policiais entraram no apartamento e encontraram Heather morta após um ataque, enquanto Ryan, com um olho roxo, circulava normalmente. Acreditando que ele era o autor do ataque trágico, ele foi preso e levado para interrogatório. Mas Ryan não conseguia se lembrar de muita coisa do que havia acontecido naquele dia. Os detetives supuseram que ele e a parceira tiveram uma briga doméstica que evoluiu para um confronto físico fatal. Ryan ficou 4 horas no carro da polícia e mais 2 na sala de interrogatório. Só 6 horas após sua prisão que os detetives descobririam que o olho roxo de Ryan não era resultado de uma vítima tentando se defender. Profissionais de saúde chegaram à delegacia e examinaram o ferimento. Ryan, ao que parece, sobreviveu a um disparo com uma bala penetrando em seu olho esquerdo e afetando a função cerebral dele. Mesmo debilitado e antes de ir ao hospital, ele identificou os agressores que mataram sua namorada e o deixaram com convulsões debilitantes desde então. Ele identificou os agressores como seu ex-colega de quarto, Richie Carver, e o pai dele, Larry. Ryan foi o primeiro a ser baleado, mas Carver foi até o cômodo ao lado e matou Heather, que descansava no sofá. O pai e o filho roubaram a casa, levando um violão e aparelhos eletrônicos nunca recuperados.
Sem que os agressores soubessem, Ryan Waller sobreviveu ao ataque tempo suficiente para identificá-los e testemunhar a prisão. Número 4. A Unidade 7, no Heathrow International Trading Estate, no oeste de Londres, Inglaterra, foi o cenário de um dos maiores e mais infames assaltos da história britânica. Este armazém, aparentemente comum e escondido entre outros, era na verdade o centro de armazenamento de uma quantidade significativa de metais preciosos. A Unidade 7 era operada pela Brinks-Mat, uma parceria entre a organização de segurança americana Brinks e a Mat Transport de Londres. O objetivo do esforço conjunto era garantir máxima segurança aos valiosos ativos ali armazenados. O depósito foi criado para guardar metais preciosos em barras da Johnson Matthey Bankers Limited, instituição financeira renomada e com longa trajetória no comércio de metais preciosos. A presença de metais preciosos em barras tão valiosos tornava o local um alvo óbvio e tentador para aqueles que planejavam um grande assalto. As medidas de segurança implementadas visavam impedir qualquer criminoso. Mas como a história mostraria, até as defesas mais bem preparadas podem ser violadas. Eram 6h40 da manhã do dia 26 de novembro de 1983, quando 6 assaltantes mascarados e armados invadiram o depósito sem aviso prévio. Os funcionários, em sua rotina, ficaram chocados com a súbita aparição dos criminosos. A quadrilha agiu de forma sistemática e planejou o ataque com cuidado. Eles espalharam gasolina pelo local, molharam o chão e ameaçaram incendiar o estabelecimento, mantendo os funcionários presos até que cooperassem e dessem a combinação do cofre. A pressão esmagadora deixava os funcionários quase sem escolha a não ser obedecer. Inicialmente, acreditava-se que o objetivo do criminoso era 1 milhão de libras em pesetas espanholas guardadas no cofre. Quando abriram o cofre, os assaltantes encontraram uma cena inesperada. 3 toneladas de barras de ouro puro deveriam ser armazenadas ali só por um curto período. 6.800 barras de ouro estavam armazenadas no depósito naquela noite, cada uma valendo uma pequena fortuna. Esse grande carregamento seria transferido para Hong Kong em breve. Durante a confusão após abrir o cofre, os ladrões agiram rapidamente e com método. Eles carregaram não apenas o dinheiro em pesetas espanholas e barras de ouro, mas também platina, incríveis 1.000 quilates de diamantes e 250 mil dólares em cheques de viagem em seus veículos. O roubo da quadrilha totalizou impressionantes 26 milhões de libras na época, uma quantia que hoje equivaleria a aproximadamente 290 milhões de libras. Quando tudo estava terminado e as autoridades finalmente chegaram ao local, a primeira pergunta que todos faziam era: como os ladrões conseguiram driblar as rigorosas medidas de segurança? A resposta traria uma reviravolta chocante a uma história que já era dramática. Descobriu-se que o segurança de plantão no armazém era cúmplice do roubo. O segurança Anthony Black deixou a quadrilha entrar e os ajudou a fugir com um grande butim. Os outros funcionários nunca imaginaram essa traição. Para eles, Black era apenas mais um segurança. Mas seu papel em um dos maiores assaltos da história britânica lhe rendeu 6 anos de prisão por roubo. Número 3. Não é considerado incomum que pacientes em hospitais e centros médicos venham a falecer. O diagnóstico pode ser terminal, os ferimentos graves e às vezes as operações não dão certo. Quando pacientes doentes morrem nesses hospitais, isso é visto como natural, a menos que haja indícios em contrário. Entre 1988 e 2003, porém, os centros médicos de Nova Jersey e Pensilvânia estavam registrando uma taxa de mortalidade crescente. O número de pacientes que morreram devido às enfermidades aumentou muito, inclusive alguns em recuperação. Os falecimentos deixaram a equipe do hospital triste e perplexa, mas os laudos de causas naturais insistiam que nada estava fora do comum. No entanto, alguns poucos acreditavam que algo mais sombrio estava acontecendo. Essas preocupações culminaram em 2003 no Somerset Medical Center. Aqui, o enfermeiro Charles Cullen assumiu recentemente o cargo. Ele tinha cerca de 16 anos de profissão e atuou em 9 hospitais. Após ser demitido do Sacred Heart, mudou-se para o condado de Somerset, onde seria contratado no centro médico.
Naquele ano, os funcionários ficaram apreensivos ao perceber a administração incorreta de medicamentos feita por um enfermeiro. Subsequentemente, foi realizada uma revisão no hospital e descobriu-se que a administração inadequada de medicamentos resultou na morte de vários pacientes. Na época, estimava-se cerca de 1 dúzia. No centro dessa investigação estava Cullen, o novo enfermeiro. A investigação revelaria o impensável. O enfermeiro administrava intencionalmente doses e medicamentos errados, causando a morte de mais de 1 dúzia de pacientes. Seus crimes, porém, iam muito além disso. 2 meses após o início das investigações, Cullen, que não sabia que estava sendo investigado, saiu para jantar com uma amiga e colega, Amy Lawfren. Amy usou um microfone escondido durante o jantar, permitindo aos investigadores captar uma confissão assustadora. Naquela noite, Cullen contou para Amy como usou doses letais de vários medicamentos para tirar a vida de até 40 pessoas. Essas 9 instituições médicas, onde ele trabalhou na Pensilvânia e Nova York, registraram um aumento inexplicável nas taxas de mortalidade nos últimos anos. Sem que os hospitais soubessem, um próprio funcionário deles se tornou o principal responsável por esse aumento. Cullen foi preso e se declarou culpado de 29 acusações de homicídio em primeiro grau e 5 acusações de tentativa de homicídio. Pesquisadores, porém, acreditam que o enfermeiro foi responsável por até 400 casos, a maioria dos quais não pode ser confirmada simplesmente devido à falta de registros médicos. Número 2. No dia 11 de abril de 1994, a polícia foi chamada a um lago localizado na vila de Luchong, na província de Hubei, na China. Moradores viram uma figura flutuando na água. Os policiais concluíram que era o corpo de uma pessoa falecida. O corpo foi retirado da água e identificado como de uma mulher. Ela vestia colete de lã amarelo, camisa amarelo alaranjada, leggings pretas, shorts azuis e sapatos roxo escuros. Ela tinha aproximadamente 30 anos. A autópsia revelou que a mulher não identificada foi agredida, com vários ferimentos no corpo. Presume-se que ela morreu 2 meses antes. Para identificar a mulher, policiais comunicaram várias aldeias e contataram moradores que relataram o desaparecimento de parentes do sexo feminino. Não demorou muito até que uma mulher se apresentasse. Ela relatou o desaparecimento da filha, Zhang Zaiyu, após ficar um tempo sem notícias. Disseram que Zhang sumiu no fim de janeiro daquele ano. Ela tinha 29 anos e cerca de 115 centímetros de altura. A família a descreveu com o rosto arredondado, cabelo curto, nariz arrebitado e ela também se vestia na moda. A descrição parecia coincidir com os restos mortais não identificados, fazendo a polícia concluir que o corpo era de Zhang Ziyu. A partir disso, os investigadores identificaram o cônjuge de Zhang, Xiao Zaiyu. Segundo ele, Zhang tinha doença mental devido ao trabalho muito estressante e pouco gratificante. Os dois haviam discutido, segundo ele, e Zhang acabou fugindo de casa. No entanto, os detetives não acreditaram em Xiao, que negou repetidamente ter envolvimento na morte da esposa. Ele sugeriu erro na identificação do corpo, insistindo que Zhang ainda estava viva. Xiao foi preso e interrogado implacavelmente por 10 dias, sofrendo brutalidade severa que o obrigou a confessar. Após 4 versões diferentes da história, um longo julgamento e cartas de pessoas da vila insistindo que Xiao era um bêbado beligerante, o homem foi condenado. Por 11 anos, Xiao permaneceu encarcerado, rotulado como um maníaco homicida. Então, em março de 2005, algo inesperado aconteceu. Zhang Zaiyu, a vítima que havia sido dada como morta, apareceu na vila. A mulher contou que, após um colapso mental, fugiu de casa, conheceu um homem em Shandong, casou-se e teve um filho. Ela começou a viver de forma totalmente diferente, sem que ninguém em Luchang soubesse. O retorno inesperado dela resultaria na libertação de Xiao após ele ter sido condenado por um crime inexistente. A vítima ainda estava viva, então ele obviamente não poderia ser culpado pelo crime. No entanto, esse evento acabaria resultando na reabertura do caso do corpo identificado erroneamente, cuja identidade voltou a ser desconhecida e cujo autor ainda não foi capturado. Número 1.
Tanya Tedlock e Clarence Hughes se conheciam há vários anos antes de se casarem em Nova Orleans, onde moravam. Após terem um filho, os três se mudaram para Tulsa, Oklahoma, e seguiram com uma vida aparentemente comum. Em um dia comum de abril de 1990, Tanya, de 20 anos, estava seguindo sua rotina diária quando foi subitamente atropelada por um motorista. Ela foi achada inconsciente à beira da estrada após o motorista fugir do local. Ela foi levada a um hospital em Oklahoma City, onde uma investigação comum de atropelamento e fuga virou uma complexa conspiração, pois nem Tanya nem Clarence eram quem todos pensavam. Enquanto a polícia tentava descobrir quem estava por trás do atropelamento e fuga, Tanya acabou não resistindo aos ferimentos. Depois disso, a polícia ouviu preocupações de uma colega de trabalho que acreditava que havia algo estranho com Clarence. Essas preocupações fizeram as autoridades ficarem mais atentas ao marido viúvo. Após o enterro de Tanya Hughes, perceberam que Clarence tentou receber 2 seguros de vida feitos para ela poucos meses antes. Nesse processo, ele usou 3 números do seguro social diferentes. 2 foram considerados falsos, e um foi identificado como pertencente a um fugitivo, Franklin Floyd. Floyd era um criminoso condenado da Geórgia que estava foragido desde 1973 após tentar sequestrar uma jovem em um posto de gasolina. Depois de pagar fiança, ele estava foragido desde então, usando identidades falsas e fugindo da lei. Logo foi confirmado que Clarence Hughes era, na verdade, Franklin Floyd, e o FBI foi rapidamente envolvido no caso. Ao longo dos meses seguintes, os investigadores iriam dissecar cada aspecto da vida do criminoso e descobrir algo realmente assustador. Eles descobriram fotos de infância de Tanya que datavam da década de 1970, e na maioria delas estava Floyd, que era significativamente mais velho do que ela. Logo descobriram que Tanya também não era seu nome real. A vítima era Suzanne Marie Savakis, filha de uma mulher com quem o criminoso se casou. Descobriu-se que Floyd sequestrou Suzanne e seus 3 irmãos enquanto a mãe deles cumpria 1 mês de prisão. Ele criou as crianças, que tomaram rumos diferentes, exceto Suzanne, que ficou sob o controle de Floyd até ter idade suficiente para se casar. Ele a fez adotar o nome falso Sharon Marshall no ensino médio, mudando depois para Tanya Tedlock ao se mudarem para Tulsa. Tanya era a desaparecida Suzanne Marie Savakis, uma vítima de sequestro. E o marido dela era o homem que a sequestrou quando criança, um fugitivo procurado que foi condenado por 2 agressões, 2 sequestros e um homicídio. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos.